Será que o melhor filme da Sony tá chegando? Galera, o trailer do Kraven, o Caçador, já saiu. E não tem o que falar, tá casca grossa pra caramba. A origem do personagem vai ser reescrita, né? Vai ter violência pra caramba. Faixa etária mais 18. E vai servir pra contar a história de outros vilões também. Então vamos conferir tudo isso nessa análise completa do trailer. Eu vou tentar passar meu hype pra vocês entenderem. Vamos lá. René Peter aqui. Finalmente saiu o trailer do Kraven, galera. Tinha até esquecido. E na boa, esse filme tem potencial pra ser o melhor filme de vilão da Sony disparado. Potencial. Eu sei que vocês vão falar, Peter, lá você de novo. Cair, né, armadilha de trailer. Eu sei disso. Eu sei que a gente caiu lá do Morbius, tal, Morbius. É até parecido, né, os dois trailers, né? Mas eu acreditava muito no trailer do Morbius. Eu achei que, assim, tinha potencial pra caramba aquele filme do Morbius. Foi desperdiçado. Esse tem potencial do Kraven também. Se vai ser desperdiçado, a gente vai ter que falar depois que o filme sair. Espero que não, né? Espero que não façam caca com esse filme. E eu já vou adiantar, esse filme vai ter no mínimo 3 vilões do Homem-Aranha de cara, e eu vou mostrar todos eles pra vocês nessa análise aqui. Além disso, eu vou aproveitar o vídeo pra falar do futuro do Sonyverse no cinema. Então esse vídeo tá completaço. Bora pro vídeo? Então já comenta, hypou com esse trailer? O que você acha? Acha que vai ser um filme bom? Ou já não acredita mais em trailer? Bota pra fora o que você tem vontade de falar. Vamos lá. Origem reescrita. A primeira coisa que a gente vê nesse trailer é que ele vai focar na origem do Kraven e na relação dele com a família Kravinov. Só isso já seria o suficiente para dizer que boa parte dessa história é diferente dos quadrinhos, né? Sem falar que ela vai se passar nos tempos modernos. Então assim, boa parte do sofrimento da família Kravinov que teve que abandonar São Petersburgo, né, depois que o Tsar Nicolau II caiu e que fez eles se mudarem para Nova York, não vai acontecer no filme. Pelo menos não do mesmo jeito dos quadrinhos. O trailer ele mostra que o Kraven vai ter que lidar com o pai dele primeiro, o Nikolai Kravinov, que pelo visto vai ser líder de alguma máfia russa. O legal é que o Russell Crowe, no auge dele físico, podia facilmente ser o próprio Kraven. Lembra disso? O jeitão dele de caçador me lembra muito o estilo casca-grossa do Kraven dos quadrinhos. Só te lembrar do Gladiador, pô, parece muito. Só que é aqui que muita coisa muda, porque nas HQs, os pais do Kraven são pobres. Eles vieram para os Estados Unidos sem nada praticamente. A mãe do Kraven é meio que internada porque, tipo, ela fica insana, louca. Ela enlouquece depois de ter a vida arruinada. Tudo isso é comentado pelo Kraven na saga, a última Caçada do Kraven, né, que pra mim é a história mais sombria do Homem-Aranha, presta atenção. Talvez uma das mais sombrias do universo meio ao meio dos quadrinhos inteira. Eu vou trazer pra vocês essa história completa, ok? Mas vamos lá, nessa história, o Kraven ele pega todo o trauma que a família dele sofreu com as mudanças, pega tudo que ele acha de errado na sociedade moderna, que pra ele não tem nobreza e nem dignidade, né? E associa tudo ao simbolismo do Aranha. Pra ele, o Aranha é tipo um veneno. É uma história épica que eu vou trazer completa pra vocês. Já, provavelmente amanhã. Mas por que eu tô falando isso nessa análise aqui? Bom, é porque dá pra ver que todo esse background vai mudar. A mãe do Kraven também vai morrer no filme, né? Ela também vai ter problemas mentais. Mas o pai dele tá ali, caçando o leão e comandando o que parece ser uma máfia. A figura do pai dele vai ser responsável por parte do que ele vai se tornar. O Kraven não vai ser quem é por causa da sociedade que mudou, mas sim por causa dos traumas da família. Outra parte da origem dele que parece que vai ser reescrita é a história do irmão, o Dmitry Smerdjakov. Nas HQs, esse é o nome dele, né? E o Dmitry, na verdade, é meio-irmão do Kraven. Ele, na verdade, é filho do Nikolai Kravinov, o pai do Kraven, e da Sonia Smerdjakov, que é uma moça que trabalhava para os Kravinov, ou seja, o pai dele pulou a cerca, né? Por isso que ele sofreu muito com isso e odiava o pai. Só que aqui, pelo visto, ele vive numa boa com eles. Talvez parte dos problemas mentais da mãe do Kraven tenha surgido com isso, né? Quem sabe, eu acho até, deve ter sido isso. E claro, né, o Dmitry nos quadrinhos é ninguém menos que o primeiro vilão do Homem-Aranha, o Camaleão, olha isso. Se vai ter algo sobre isso no filme, não dá pra saber. Mas seria legal também ele ter parte da origem, de repente, criada nesse filme. Agora, quanto ao pai deles, o fato é que essa versão do Nikolai Kravinov não suporta a fraqueza. Nem mesmo se for por problemas mentais de um ente querido, né? Igual a mãe do Kraven. E isso dá pra ver no trailer quando eles estão caçando o leão e o Sergei acaba sendo atacado pelo leão porque ele demora pra tirar. O Nikolai diz que ele é fraco igual a mãe. Por isso que eu falo que a personalidade do Nikolai lembra muito o Kraven. Claro que ele não era tão radical assim, mas a honra é muito importante pra ele, independente se ele vê a honra de um jeito que a gente considera errado, mas pra ele é importante. Então vai rolar todo esse drama família no filme. Esse drama vai ser parte da motivação do Kraven. Outra coisa nessa cena da caçada que não ficou clara é como que o Kraven ganha os poderes dele. Bom, pelo visto, o sangue do leão vai ser responsável por despertar algo, né, dentro do jovem Sergei lá que vai fazer ele virar o Kraven. E quando eu falo de algo, eu tô falando de
poderes sobre-humanos mesmo, superpoderes, que fazem ele ser capaz, de ser um super soldado. Um super soldado, praticamente ele tá ali, um super soldado. Ele é capaz de se comunicar com animais mentalmente. Isso é um superpoder? Isso tudo existe nos quadrinhos, mas não do jeito que foi mostrado no trailer. Kraven, ele treina os animais tão bem que realmente parece que ele controla eles mentalmente. Mas no trailer parece que ele vai além. Ele vê através dos olhos dos animais. Quanto aos poderes físicos dele, isso sim tá ok. Pra quem não conhece o personagem, meio que o Kraven é mais habilidoso que o próprio Capitão América. Ele tá no topo da cadeia alimentar, galera, só pra vocês terem noção, ok? Além dele ser bom na porrada com armas ou sem, o Kraven é extremamente forte, rápido, ágil. Ele pode ver longas distâncias, ele pode enxergar no escuro. E tem mais um monte de habilidade. Só que todo esse poder não vem do sangue do leão pingando nele, lógico. Mas sim de alguns ritos, rituais e soros que ele recebe da feiticeira Calypso. Essa é a fonte dos poderes dele, nas HQs. No filme deu pra ver que tem a Calypso, interpretada pela atriz Ariana DeBose. A Calypso também é par romântico do Kraven. Dá até pra ver no trailer que rola uma química ali e tal, Mas não ficou claro que papel ela vai ter na origem dos poderes do Kraven. No geral, a origem do Kraven vai ser reescrita e eu não vejo problema nisso, de verdade. Num universo sem o Homem-Aranha como personagem principal, fica até difícil fazer os vilões seguindo a risca a origem dos personagens. A aparência do Kraven. Galera, eu vou falar pra vocês, tá? O Aaron Johnson tá animal no papel do Kraven. Animal, mas é verdade. O cara tá no shape, tá mandando muito bem todas as cenas de ação que aparecem. O cara, treinou demais pra fazer aquilo ali, dá pra perceber. Ou seja, quando você percebe que o shape tá maneiro, diferente lá do Shazam, quando você percebe que o shape tá maneiro, você percebe que o cara se dedicou pra caraca nisso, Não precisa botar uma roupa do Didi, entende? Pra fazer, o shape. Na maioria das cenas ele tá usando armas feitas com garras de animais, bestas, tá controlando animais, tá jogando lança nos outros. O cara tá sinistro. Sai pulando pra cima de todo mundo, arrancando o nariz na mordida, correndo na parede como se fosse um animal. Realmente, esse é o Kraven que eu queria ver no cinema, de verdade. Eu curti muito. Claro, pelo visto, a principal caça dele nesse filme é o pai e o império que ele construiu no crime. É um filme de origem, mas tem tudo para ser um filme de ação top, incrível. Ainda mais que o tom do filme vai ser mais 18. Isso é bom demais. Quanto à aparência do Kraven, eu curti pra caramba o jeito que ele se move e alguns uniformes que ele usa, de verdade. Mas não tem jeito, a melhor roupa dele é aquele que aparece lá no final do trailer, que ele tá usando o colete leão, usando uma lança, pegando fogo na ponta. Ali ele tá realmente o Kraven. Provavelmente ela vai ser feita com o couro do leão que atacou ele, mas não dá pra saber. Mas espero que seja exatamente isso. Outra coisa que eu notei é que o cabelo e o estilo do Aaron Johnson nesse filme também me lembra o Alexei Kravinov, o filho do Kraven nos quadrinhos. Saca só e me diz se não parece. Põe aí, editor. Outros personagens. Galera, além do Kraven, tem mais alguns personagens no filme que vai enriquecer ainda mais o seu universo, tá ficando bom. O primeiro deles é o Camaleão, que eu já falei aqui nesse vídeo. Não é certeza que o Dimitri vai virar o vilão nesse filme, mas ele tá ali. Então a Sony pode usar ele a qualquer hora. Depois disso a gente tem a Calypso, que na boa, eu não acho que vai ser só um interesse amoroso. Eu tive a impressão que o Kraven vai mudar depois do encontro com o Leão. Vai ser ali que ele vai tomar a raiva do pai e provavelmente vai começar a caçada contra ele. Mas os poderes dele podem realmente surgir por causa da Calypso, como foi nos quadrinhos. Porque o Kraven, galera, só pra vocês entenderem, ele é um ótimo caçador mesmo sem os poderes do soro da Calypso. Mas com o soro, ele vira uma fera, vai muito nas alturas o que ele tem. Se ele tá aqui, se ele já tá acima do normal, ele já é o ápice do caçador, com o soro vai muito além, vira um sobre-humano mesmo, super-humano. E pelo trailer dá pra ver que tem momentos que ele tá lutando com armas, Mas em outros ele tá lá, correndo pelas paredes. E isso sim é algo que não dá pra simplesmente treinar e conseguir preparo pra fazer, é poder sobre-humano. Eu espero que seja exatamente isso, sabe? Que ele mude o sentimento pela família no começo, mas que os poderes sobre-humanos dele apareçam por causa da Calypso, que vai resolver ajudar o Kraven. Aí sim vai ficar maneiro demais, galera. Peter, mas ele vai precisar do soro da Calypso sempre? Não. O Kraven é capaz de recriar o soro depois. E na boa, galera, mesmo sem o soro, ele ainda é um caçador casca grossa demais. Outro personagem que apareceu é o Rhino. O ator Alessandro Nivola vai interpretar o Alexei Sitsevich, o Rhino nos quadrinhos. E aí no fim do trailer dá pra ver que a gente vai conhecer uma nova versão do Rhino, que não vai ter armadura robótica, Não vai ser um super traje. Na verdade, ele vai se transformar no Rhino e, pelo visto, é algo que ele controla. Nos quadrinhos, o Alexei é só um bandido da máfia, mas que acaba virando experimento para virar um super agente. Nos quadrinhos, ele recebe super força e uma armadura que aumenta muito os poderes dele. A armadura é feita baseada no design de um rinoceronte, porque assim, na cabeça da galera da época, e dos cientistas também que criaram o Rhino, o rinoceronte era um animal que evoluiu ao extremo
para forma blindada na natureza. Bom, pelo visto a parede de rinoceronte não vai ser uma armadura colada no corpo dele, mas sim uma transformação. Eu acho que se tiver algo nesse filme para deixar ele ruim, pode ser essa transformação do rino aí que tem um rugido, né, que aparece de um dinossauro no final do trailer. Mas assim, eu espero que o rino seja bem feito e que não estrague o filme de verdade. Ai, galera, tô torcendo demais pra isso. Pra ser sincero, eu acho que o Kraven podia ter um filme só com humanos mesmo. Sem outros supers por enquanto. Por enquanto. Mas por outro lado, eu tô ansioso pra ver o rino também. De verdade, é um sentimento dividido. Não sei o que vocês acham. Homem-Aranha. Pô, galera, não tem Homem-Aranha no trailer, mas tem aranha pra caramba. Na moral, aquela cena do Kraven no chão com medo de aranhas não é à toa. Eu não sei se vocês repararam, mas no filme inteiro o Kraven não tá um minuto com medo de nada. Só quando é criança e tem um leão gigante na frente dele. E nem ali ele parecia estar com tanto medo igual ele tava das aranhas. Eu tenho a impressão que aquela cena tem a ver com o Kraven encontrando a Calypso depois de uma tentativa de se vingar que deu errado. E foi ali que ele acabou conhecendo ela e ganhando os poderes para ajudar na caçada. Só que além disso, aquela cena das aranhas parece muito uma cena dos quadrinhos que o Kraven enfrenta várias aranhas no ritual para se passar pelo Homem-Aranha. Porque o Kraven tem disso, sabe? Ele meio que incorpora, não literalmente, o espírito da coisa nos rituais dele. Claro, no filme não vai ser pelo mesmo motivo, mas com certeza é uma baita cena maneira pra caramba pra quem lê os HQs. O Sonyverse. Galera, pra finalizar o vídeo, é bom ver que a Sony não desistiu do próprio universo compartilhado depois do fracasso de bilheteria do Morbius. Eu tava realmente com medo disso, porque a Sony... As pessoas ficam, pô, como é que vai ficar sem super-herói? Pô, a Sony tá fazendo bem feito. Tem personagens bons, com potencial. Olha o Venom. Ela teve filmes que renderam bastante, né? Como o caso dos dois Venom aí. E agora tem tudo pra trazer um filme de ação incrível com esse Kraven. A Sony precisa aprender com o sucesso não só de bilheteria, né? Mas também com o sucesso dos fãs em volta dos filmes que ela já fez. Pô, a galera curte pra caramba os filmes do Miles Morales e os Homens-Aranha no geral, né? A Sony precisa trazer boas histórias pros filmes live action também. E não focar só em copiar a Marvel ou fazer uma ligação o tempo todo com o sempre pra gerar receita. Não. Galera, a explicação do Abutre no filme do Morbius é ridícula. Sem falar que a presença dele ali é motivo suficiente pro Miguel Hara ir atrás dele, caso eles levem a sério o que foi mostrado no último filme do Homem-Aranha através do Aranhaverso. Então, assim, eu realmente fico feliz com o filme do Kraven e eu acho que dá pra criar um baita universo compartilhado, mesmo sem Homem-Aranha. Mas, como eu disse, eles precisam focar em criar boas histórias. Se tiver uma direção criativa, eles não precisam da Marvel. Olha lá o Mancha, né? Com uma história eles conseguiram transformar um super vilão nível E, classe péssima ali nos quadrinhos, porra, num super vilão classe A, classe S, né? Pra quem conhece de anime. Exatamente isso. Enfim, de verdade, eu tô aqui na torcida do Sonyverse, torcendo pra eles, de verdade, de coração. Eu não vejo a hora de assistir esse filme Kraven. Comenta aqui o que vocês acharam do filme, manda ver aqui embaixo. Toca aqui agora, se inscreve no canal, não sai sem se inscrever. Tá se inscrevendo? Tô sentindo isso? Tá se inscrevendo, né? Tamo junto pra caramba. Valeu, galera! Até a próxima. Fui!